ótimo. Pessoal, né, para quem não me conhece, eu sou a Emiliane, a pedido do presidente do CREFITO, né, como parte integrante da Comissão de Saúde Suplementar do CREFITO 4, eu estou aqui hoje representando, né, a pedido da diretoria, né, para receber a Vanessa, né, uma grande parceira, uma grande amiga aí, né, Vanessa, ao longo dos anos. Eu queria apresentar um pouquinho a Vanessa. Eles me mandaram aqui, Vanessa, um grande texto seu. Nossa, pode resumir, então. Espera aí, só um minutinho, já vou. Agora está esse problema, assim, né? O online, assim, o celular trava. Acontece tudo. Nossa Senhora. Aí. Pessoal, então, a Vanessa é uma fisioterapeuta com experiência de 18 anos no segmento da saúde, sendo que os últimos 14 deles voltados para a área de gestão, liderança e práticas assistenciais com atuação em sistemas de saúde pública e privada. Atualmente, ela é gerente de práticas assistenciais corporativa da United Health Group e, em sua carreira, teve passagens pelas áreas assistenciais e gerenciais de instituições como Marinha do Brasil, Hospital Albert Einstein e Hospital Samaritano em Higienópolis, VBHC e Alobet pelo Decision Institute, doutora em Ciências da Saúde pelo IAP, Hospital Sírio-Libanês, especialista em gestão da qualidade em saúde pelo HIAE e possui formação como gestora do SUS pela Fiocruz, né? Falei tudo, Vanessa? Acho que tem mais coisa, né? Não, mas isso mas digamos que é o mais recente, é o principal, tá ótimo, já tem muita coisa já. Primeiramente, eu queria te agradecer, Vanessa, sua disponibilidade em vir compartilhar com a gente, assim, tanta experiência, né, que a gente sabe que você tem, né? Então, assim, fica à vontade, né? Você está com a palavra aí, então qualquer coisa que o pessoal for perguntando aqui no chat, depois a gente, né, as dúvidas, as perguntas, a gente deixa aí para o final. Combinado? Tá ótimo. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela, então, com vocês, né, para deixar aqui já a apresentação. E aí, enquanto que eu vou fazendo isso, eu vou até dizer para vocês que, assim, a gente está aqui num pequeno grupo, né, não é um grupo tão grande, então, eu acho que pode ser interessante se a gente... Deixa eu entender aqui, tá, gente? Aqui, compartilhar, isso. Pode ser interessante se vocês quiserem me interromper em algum momento, quiser já tirar alguma dúvida durante a apresentação, acho que não tem nenhum problema, tá? Vocês podem ficar à vontade para isso. Eu não sei se vocês enxergam minha tela já ou não. Sim, Vanessa, nós estamos enxergando já. Enxerga a tela bem, tá grande a apresentação já, né? Tá. Pronto, então ótimo. Que aí, o que eu tô vendo é que pelo Google, eu não enxergo mais vocês. Eu tô sem ver vocês, eu tô só vendo minha tela aqui de apresentação. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem interromper, levantar a mão, qualquer coisa parecida, Emiliane, fica à vontade para me chamar, me interromper, tá bom? Nenhum problema, a gente vai aqui conversando, que eu acho que é mais interessante, tá bom? Tá, combinado. Então, vamos lá. A missão que me foi dada aqui foi falar um pouco sobre como implantar e gerenciar protocolos e POPs, esse é o grande tema, e eu vou falar um pouco para vocês sobre um pouco sobre não só protocolos e POPs, mas sobre os documentos em si, né, que a gente precisa deles para a organização assistencial. Então, vou ilustrar um pouco sobre cada um deles e também vou falar um pouco sobre nossa experiência com esses documentos e com os processos assistenciais. Então, a Emiliane já me apresentou, mas eu gosto sempre de falar um pouquinho aqui sobre mim, então me apresentando para vocês também. Então, como ela falou, eu sou Vanessa, eu sou de Recife, né? Estava falando aqui um pouquinho mais cedo, antes da gente começar a apresentação. Sou fisioterapeuta, então trabalho com gestão em saúde desde 2006, então comecei a minha vida assistencial trabalhando com osteopatia, eu sou formada em osteopatia também, sou osteopata, comecei nisso no consultório particular e, paralelamente a isso, a minha atividade assistencial e minha atividade começou em gestão no serviço público,
Então, trabalhando na rede de atenção à pessoa com deficiência na Prefeitura de Manaus. Eu tinha passado no concurso, morei em Manaus por 7 anos, e lá eu comecei a trabalhar com gestão em saúde, na atenção básica, porém também trabalhando, tinha também serviço hospitalar, né, na Prefeitura, que não é comum, né, no serviço municipal, mas também a gente tinha uma maternidade, enfim, UTI neonatal, e UTI adulto da maternidade e andares de internação, enfim, também existia ali já um serviço hospitalar. E em 2013, quando eu vim morar em São Paulo, para cursar meu doutorado, e eu já vim para São Paulo cursar doutorado e comecei a trabalhar no Einstein, que já é um serviço privado, e a partir daí estou no serviço privado, não atuo mais no serviço público. E além disso, enfim, paralelamente, né? Então a vida assistencial estava sempre em paralelo com alguma atividade de gestão. Então, na Marinha eu era assistencial, mas também trabalhando aí paralelo com o serviço público. Na gestão, e isso me levou a buscar conhecimento, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi essa formação de gestores do SUS, pela Fiocruz, em 2011. Aí me interessei, fui procurar a gestão da qualidade de saúde, comecei, e minha área de doutorado também foi voltada para a gestão. É em ciências da saúde, mas minha linha de pesquisa foi em epidemiologia e gestão de unidades críticas, foi aqui no Sírio. Enfim, a partir disso, já estava completamente voltada, já não conseguia mais manter minha atividade assistencial, com consultório, com qualquer atendimento de pacientes, fiquei integralmente no trabalho administrativo, e continuo, né, naturalmente a gente continua buscando novas formações, novos conhecimentos. Ano passado eu fiz a formação do Yellow Belt de VBHC pelo The Decision Institute, e esses próximos 2 meses eu estou estudando para me licenciar no Green Belt em VBHC. Todo mundo, eu vi a programação inteira que o Crefito 4 está organizando, bastante interessante, inclusive. Até a aula do pessoal do VBHC, que foi do VBHC Academy, né? Foi há 2 semanas atrás, talvez. Foi. Eu me formei, foi, né? Eu me formei com eles. Muito bom. Foi excelente. Márcia, né? A Márcia, eu fiz o curso com eles, a minha formação foi feita com eles. Então, foi sensacional e bastante interessante, né? E importante. Esse tema está sendo trazido para times de fisioterapia, né? Para que isso não fique restrito a conhecimento, porque acaba que muita coisa do gerenciamento assistencial fica ali na equipe médica, na equipe de enfermagem, e nós, fisioterapeutas e outros players aí da saúde também já estão também se apropriando desse assunto. Então, o Crefito 4 ter trazido essa palestra para vocês, achei excelente, fora que eles são realmente super bons, são os pioneiros aqui no Brasil, né? E teve uma audiência super grande, né? O que é ótimo, para que esse assunto toque mais pessoas mesmo e a gente possa ir construindo juntos novos modelos assistenciais. Enfim, atualmente eu sou gerente de práticas assistenciais, como a Emiliane falou, trabalho na United Health Group, não sei se vocês conhecem a empresa, essa é uma empresa norte-americana, mas que aqui no Brasil tem 2 braços de negócio, que é o braço operadora de saúde, que é a Amil, e o braço hospitalar, que é o América Serviços Médicos, que é onde eu estou. Eu não trabalho no braço Amil, nem nos hospitais da Amil, eu trabalho para o braço dos hospitais extragrupo, que a gente chama, né? Os hospitais que atendem outros convênios também, que não é a rede, que não é o plano, né? Os hospitais verticalizados da Amil. Então, trabalho para esses hospitais, são hospitais de mercado. Nós somos hoje 11 hospitais pelo Brasil, sendo 4 aqui em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 3 no Nordeste, que nós temos um em Recife, um em Fortaleza, um em Natal e um hospital em Brasília. Então, esses 11 hospitais são gerenciados pelo América Serviços Médicos e na nossa estrutura corporativa nós temos todas as áreas assistenciais representadas. Eu represento a área de reabilitação. Então, a minha atividade, eu sou gerente de práticas da reabilitação, que significa os times de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, eles estão no meu guarda-chuva, e para essas atividades técnicas que não é fisioterapia, na minha equipe tem um consultor
de uma consultora de fono, uma consultora de psico, e eu tenho um apoio também de mais uma pessoa que é regional, divide comigo ali, faz a regional Rio de Janeiro e Nordeste para fisioterapia. Então, a gente se divide nesses times. Muito bem, então esse é o cenário. Nesse cenário complexo que eu falei um pouco para vocês do Américas e da UHG, eu vou trazer um pouco dessa história para vocês ao longo da apresentação, porque justamente a gente tem uma ideia, muitas vezes, que documentos e POPs e protocolos, todo mundo quer conhecer, né? Um protocolo, tipo, você fez o protocolo de mobilização precoce na unidade tal, e aí todo mundo quer conhecer o seu protocolo e poder entender, estudar, e muitas vezes apenas replicar. E esse aí é um problema que a gente precisa discutir aqui, né? E isso se aplica, por exemplo, na minha realidade. Eu tenho 11 hospitais no mesmo grupo, mas eles têm sua regionalidade, eles têm suas características, sua complexidade, seu tamanho, seu perfil de paciente. Então, tudo isso precisa ser bem adaptado, né? Então, essa questão eu vou trazer um pouquinho para vocês ao longo da nossa conversa por aqui. Muito bem, vamos começando, então. Primeira coisa, eu queria trazer para vocês sobre os documentos em si, né? Então, primeiro, o que são esses documentos, né? Porque a gente tem aí que falar sobre o gerenciamento de protocolos e de POPs, mas a gente tem uma infinidade de documentos. Eu trouxe só alguns, uns principais, inclusive, nem são. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o ponteiro. Consigo, pronto. Então, trouxe alguns para vocês e eles se dividem em níveis, né, de organização. Então, primeiro, né, a gente fala aí do o quê, né? O que a gente está falando, sobre que assunto, sobre qual tema a gente quer conversar, né? A gente quer implementar uma organização na assistência. Então, a gente tem aí as políticas, as diretrizes, os manuais, enfim, são os guidelines, e são documentos maiores, né, e que vão representar políticas e normatizações de uma empresa, de instituição, enfim, de um único hospital, mesmo que seja um único hospital, de maneira mais macro, né, e, no geral, atinge mais equipes do que uma única equipe. E como, né, que essas políticas, essas diretrizes e manuais, como esses documentos mais complexos, eles se desdobram, né? Eles se desdobram em protocolos, em procedimentos, né, que o procedimento operacional padrão, que é o POP, em fluxos. Dessa maneira, a gente traduz qual é por exemplo, uma diretriz que foi feita naturalmente baseado em saúde baseada em evidência, com as melhores evidências, as melhores pesquisas, uma revisão sistemática, enfim. Então, como que a gente descreve tudo isso e depois coloca em ação, né? A gente coloca em ação através disso, do POP, do protocolo, desenhando um fluxo de atendimento, um fluxo de decisão, e onde a gente vai ver esse material, né? A gente vai ver isso refletido em formulários de atendimento das equipes assistenciais, no prontuário do paciente. Então, esse registro assistencial, ele vai acontecer. Então, tudo isso é um desdobramento, né? Então, você tem ali um nível macro, um nível que digamos, o nível que a gente idealiza, que a gente escreve. Então, por exemplo, você escreve tudo ali, tudo que está na política pode ser, ou na diretriz, ele pode ser, vai ser a melhor informação, a melhor evidência, a melhor sugestão para atendimento de uma doença, de um agravo de saúde, de um procedimento a ser feito, mas ele precisa ser executado, né? Então, é muito importante que disso aqui saia o como fazer, né? Que é esse nível do operacional. Então, aqui a gente está no nível estratégico, no nível mais científico, aqui a gente está no nível operacional e do botar a mão na massa e o como vamos fazer, e aqui a gente vê refletido a informação acontecendo e a estruturação da atividade do que a gente programou, de fato, ali concretizada, né? Ou não, né? Que aí é o problema quando a gente não tem, mas vamos falar sobre isso adiante também. Então, muito bem, eu trouxe aqui de uma maneira conceitual mesmo, eu queria que vocês tivessem essa visibilidade do que é cada um desses documentos. E, repito, os documentos de uma unidade de saúde, na unidade hospitalar ou de uma clínica, enfim, eles não se resumem só aos que eu estou trazendo os principais, porque para definições de áreas de qualidade e segurança do paciente, a gente tem alguns outros tipos de documento que são menos frequentes ou menos comuns de serem utilizados. Esses aqui que eu estou trazendo são os que abrangem a maior parte da necessidade assistencial.
Então, uma diretriz clínica, um guideline, né? O que é isso, né? Então, são as recomendações, como eu falei, né? Recomendações desenvolvidas de forma sistemática, com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão e no direcionamento da execução de uma ou mais atividades assistenciais. É muito comum que uma diretriz envolva mais atividades assistenciais, porque, na verdade, se a gente parar para pensar, o nosso trabalho, o trabalho do ambiente hospitalar, ele é multi, né? Poucas coisas são unicamente de uma equipe. Então, na grande maioria das vezes, a gente tem atividades que são muito mais, que dependem de vários atores, né? Depende de diversas equipes. Bom, e a diretriz ou um guideline, naturalmente, ele deve ser construído dentro dos princípios da prática baseada em evidência. Então, vocês devem imaginar que vai existir uma pergunta sobre aquele assunto e que, a partir dali, os autores desse documento vão buscar em evidência científica, então, vão procurar nas plataformas naturais de pesquisa, as melhores evidências, o que é que tem de novo, ou mesmo que seja antigo, mas que de fato ainda é válido e é a melhor prática, para a gente sempre ter algo no documento que seja recomendado para a maior segurança do paciente e sempre com a maior também efetividade, né? Muito bem, então, da diretriz clínica, a gente vem para o protocolo assistencial. Então, o protocolo assistencial já é algo que vai estar mais próximo, de fato, da realidade do que a gente vai começar a fazer e aí estabelecer, né, as atividades de cada grupo. Então, por exemplo, aqui como conceito, né? Então, plano ou conjunto de etapas da prestação do cuidado que devem ser seguidos a partir de um estudo, investigação ou intervenção clínica específica. Então, teve aqui um estudo anterior e aqui a gente vai colocar no protocolo como isso vai ser seguido, como isso vai ser desenvolvido. Então, é um documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado, por exemplo, medicamentos, pode ter até dosagem, posologias de medicamento, enfim, demais produtos ou condutas apropriadas. Então, as nossas condutas terapêuticas. Então, por exemplo, a gente está falando de um protocolo sobre medidas não farmacológicas para a dor. Quais vão ser as condutas que vão estar ali, ou os recursos que a gente vai utilizar? Então, o uso de TENS, o uso de laser, o uso de crioterapia, o uso do calor, enfim, o que quer que venha a ser as condutas, elas vão começar a ser descritas nesse protocolo e colocar quando há indicação, quando há contraindicação, quem é o público-alvo, em que nível de dor a gente entra com cada recurso. Então, por exemplo, é esse tipo de informação que vem no protocolo assistencial, né? Também a gente vai ter aí descrito qual é a forma de acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem, e isso vai ser seguido, né, pelos gestores desse protocolo ou pelas pessoas que vão ser delegadas por eles. Então, por exemplo, nem sempre um protocolo assistencial de uma unidade hospitalar é acompanhado, monitorado e acompanhado mensalmente pelo coordenador do serviço, o coordenador daquela unidade, o supervisor daquela unidade, o responsável técnico daquela unidade. Nem sempre é essa pessoa que faz isso. Muitas vezes pode ser algum fisioterapeuta especialista naquela área, naquele assunto, que vai fazer o acompanhamento desse protocolo. E, naturalmente, reportar para o responsável técnico e combinar ações e fazer análise crítica, mas sempre vai ter alguém que é responsável por isso e não necessariamente é o responsável técnico ou o coordenador da unidade. Também deve ser baseado em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Então, voltando aqui no assunto do protocolo, se ele fosse um protocolo de dor, né? Então, se a gente vai recomendar técnicas ou recursos terapêuticos, a gente precisa pensar se esses recursos terapêuticos são custo-efetivos. Então, não é simplesmente colocar num protocolo tudo que a gente sabe, vê, né, ou acha que funciona, e que poderia ser utilizado, mas, eventualmente, aquele recurso não é custo-efetivo para aquela unidade, ou para aquele público, para aquele paciente. Enfim, e isso deve ser considerado porque a gente, já pensando aí também numa sustentabilidade dos serviços, a gente tem que considerar
todas as esferas, né? Então, a entrega assistencial, a organização, a operação para aquele procedimento acontecer, mas também o resultado daquilo. O resultado significa não só resultado para o paciente em relação à saúde dele, mas também o impacto da colocação desse recurso ou do uso de algum procedimento para a instituição e para a sustentabilidade dessa unidade, né? Então, tudo tem que ser considerado. E aí, depois a gente vem, né, para o que é mais operacional propriamente dito, né, que é o procedimento operacional padrão. Ele trata justamente disso, ele trata do processo, atividade, a rotina. Ele trata exatamente o como fazer mesmo, né? Então, é o documento que tem essa descrição do conjunto de técnicas, das atribuições, das atividades, responsabilidades do processo. Então, nele vai estar especificado a forma de executar essa tarefa, organizando a atividade e as responsabilidades, né? Então, para cada um. Então, cada profissional que tem alguma atuação, né, alguma atividade com esse POP, ele vai ter lá a categoria dele e como que essa pessoa faz. E o processo é integral, né? Por exemplo, se é voltando ainda para o manejo da dor, vamos pensar no manejo farmacológico da dor, se é a utilização de TENS, vai ter no POP dizendo onde ele encontra o equipamento do TENS, quais são os materiais que ele precisa para fazer o TENS funcionar. Então, ele precisa do eletrodo, ele precisa dos fios, ele precisa do equipamento. Ele precisa ligar na tomada. Ele vai instalar no paciente de forma XY e ele vai ter a configuração aí geral, né, enfim, para dor aguda, para dor crônica e etc. Mas, naturalmente, isso não significa que a gente vai, então, engessar a prática. Ou seja, então, mas eu só posso, então, usar o TENS com essa parametrização aqui, com esses parâmetros de corrente, de onda, de frequência, etc. Não, não é isso. Mas existe ali uma indicação básica de como é a forma adequada de se atender uma dor crônica, uma dor aguda, uma dor subaguda, com o melhor recurso, né, com melhor evidência científica em relação à programação daquele estímulo elétrico, e a partir dali, se precisam ser feitos ajustes, vão ser feitos ajustes, mas naturalmente você tem um guia para seguir de maneira que todo mundo trabalhe, pelo menos num nível homogêneo e mínimo aceitável, né? Bom, também, então ali vai ter a instrução do trabalho através dos procedimentos, vai estabelecer essa linha de sequência lógica e dinâmica. Então, tudo lá num POP vai ter o início, o caminho daquele início, como ele deve acontecer, o meio daquilo, e a finalização até finalmente encerrar o procedimento, encerrar aquela atividade. Então, o POP, ele é bem descritivo mesmo, ele deve ser descritivo. E isso é de certa forma, um pouco de falha nos documentos que a gente vê nas unidades. Nem sempre eles são tão descritivos assim, porque, na verdade, é tipo, se o profissional não soubesse, ele é novo, ele chegou agora, ele não sabe, ele não conhece bem a unidade, ele não foi exatamente treinado, digamos que teve uma falha aí, não teve um onboard, um treinamento, uma explicação muito bem feita. E ele foi para assistência, porque o hospital está cheio, a gente precisa colocar a equipe que chegou nova para atendimento rapidamente, e todo mundo... Aí você pensa, não, todo mundo é formado, né? Todo mundo é habilitado, todo mundo tem pós-graduação naquela área, ele é especialista naquela área, ele vai saber se resolver. Saberia, mas ele não conhece a particularidade daquela unidade. Então, onde está o equipamento, onde ele pega, se ele pega, por exemplo, o eletrodo na sala da fisioterapia, na farmácia, um armário da UTI, deveria estar descrito nesse POP, inclusive isso, né? Então, tudo como ele vai fazer, como ele vai descartar o material, ou se ele vai levar para reprocessamento, enfim. O POP tem que ser claro o suficiente para que uma pessoa que nunca atuou naquela unidade pudesse se resolver sozinha lendo o documento. E aí, por isso que os POPs, eles têm que estar acessíveis para o time assistencial. E essa é outra falha que a gente vê com grande frequência.
E aí, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, tá, pessoal? Eu entendi que essa linha aqui que eu estou colaborando aqui com vocês nas discussões é uma linha de prestadores de serviço, né? Então, são empresas prestadoras de serviço do estado de Minas Gerais, enfim. Ou seja, entendo que quem está aqui é terceiro, é PJ. Pode ser que aqui a gente tenha também um público CLT, não sei dizer ao certo, mas se a gente está falando de PJ, principalmente, isso é um problema que a gente observa, pode observar em algumas instituições, porque, por alguma razão, dependendo da instituição, do hospital, a equipe terceira não tem acesso aos documentos do hospital, ou acesso ao sistema de qualidade, onde lá vai ter o ambiente de notificação, de consulta de documentos, de POPs, de diretrizes, etc. O que é um erro grande, porque não importa qual é, né? O fato é esse, não importa qual é o contrato do profissional ou daquela empresa, né? Enfim, dos profissionais. Todo mundo que está prestando assistência precisa ter exatamente o acesso à mesma informação para a segurança do paciente. Porque se a gente não dá acesso a essas informações, aos sistemas de qualidade para a equipe que está lá fazendo assistência, então, bem, a gente vai ter um desvio de padrão de atendimento, sem dúvida nenhuma. Então, isso aqui é muito importante que esteja acessível, e, na verdade, se a gente tem, por exemplo, uma empresa terceira, né, prestadora de serviço em uma unidade hospitalar, ela deve, os representantes dessa empresa, os supervisores, o responsável técnico dessa empresa, deve estar participando dessa construção. Mas também acontece, às vezes, o coordenador ou o supervisor da empresa de fisioterapia, ele tem acesso, ele colabora, ele participa das reuniões, ele constrói os documentos em cooperação com as equipes, outras equipes da unidade, mas a equipe operacional mesmo, a equipe assistencial que está lá no dia a dia, não tem acesso a isso, ou não sabe como fazer, ou não participam do treinamento de como acessar um POP. E é aí que a gente vê a possibilidade de ocorrer eventos adversos, desvio, incidentes, né? Então começa a acontecer porque essas pessoas não têm acesso à informação. Então, um grande problema nas instituições é a comunicação e o acesso à informação e o acesso e a equidade ali do esclarecimento, né, do que a gente tem para oferecer para o paciente, e isso é uma parte importantíssima. Muito bem. E aí, outro tipo de documento é a nota técnica. A nota técnica, ele é um documento mais simples, simplificado mesmo. Ele tem a intenção de trazer muito mais um esclarecimento sobre algum assunto. Então, por exemplo, eu me lembro que eu emiti uma nota técnica, isso eu me lembro bem, eu preciso dar esse exemplo. Eu emiti uma nota técnica no meio da pandemia sobre como a gente ter a nossa contingência para economizar o uso de oxigênio nas unidades. Então, quais eram as recomendações, por exemplo, para a gente poder economizar o uso de oxigênio, visto que a gente estava aí naquela crise, na segunda onda, né, que foi quando teve bastante crise relacionada a suprimento de gases medicinais, e o oxigênio era o principal deles que a gente precisava. E eu me lembro que, em conjunto com meu par médico, a gente fez uma nota técnica que aí a nota técnica tem uma característica de cumpra-se. É uma característica de, o problema é esse, a gente tem esses objetivos, a gente tem isso acontecendo, a gente precisa que todo mundo faça assim. Só que de uma maneira, naturalmente, tudo isso também tem base, né? Tem base legal para acontecer e tem recomendações, mas de maneira muito mais objetiva, dizendo, ok, então todo paciente, a gente vai recomendar que todo paciente que está em ventilação mecânica, ele não precisa saturar mais de que 92%, 92% está ideal. Então, tá vendo que está saturando mais, pode reduzir o oxigênio. Então, coisa desse tipo. Claro que isso tem um documento bem descrito, mas muito objetivo e muito prático para avisar que a gente é uma medida que precisa ser atendida sob risco da gente ter um problema maior se a gente não atender. E é uma medida de contingência, é uma medida que aconteceu naquele momento e que todo mundo deveria adotar. Então, a nota técnica tem uma característica nesse sentido. Por exemplo,
é comum as áreas de segurança do trabalho emitirem notas técnicas, porque às vezes a mudança nas normas regulamentadoras da segurança do trabalho, às vezes porque eles precisam chamar atenção, por exemplo, sobre adornos, adereços, descarte, enfim. Então é uma área bem comum de emissão de nota técnica, são as áreas de segurança do trabalho, por exemplo. Mas eventualmente a gente também precisa estar atento e usar os documentos corretos para as informações corretas, né? E aí, falando um pouco da composição desses documentos, o que é que eles vão, né? O que é que vai nesse documento, então? De maneira também muito geral, esses 5 itens aqui, eles sempre vão estar presentes, né? É algo que é necessário para que a gente tenha entendimento do que serve, para que é recomendado aquele documento. Então, vai ter o objetivo, para dizer naturalmente sobre o que é o assunto, sobre o que esse documento trata e qual é a intenção dele. A abrangência, porque vai descrever quem são os setores ou as categorias profissionais ou clientes, enfim, para quem se destina, né, para quem se destina às ações desse documento. Vai ter, finalmente, a descrição ou a definição desse assunto de maneira mais complexa e mais elaborada ou mais objetiva e simples, a depender do tipo de documento que a gente está falando. Vai ter as referências bibliográficas, obviamente, porque se a gente está falando que boa parte desses documentos, né, eles precisam ser sempre ter a base de saúde baseada em evidência, então a gente tem que colocar lá a literatura de onde a gente tirou essas boas evidências, essas boas recomendações para que isso seja seguido. E aí vale diversas coisas, né? Naturalmente a gente sempre busca as melhores evidências com melhor qualidade, né, de evidência que vão estar nos papers, né, vão estar ali nos artigos científicos, de revistas indexadas, de revisão sistemática, enfim. Mas também a gente vai ter, por exemplo, nessa recomendação pode ter lá um padrão relacionado, né, ao manual da JCI, da ONA, do Quimento, enfim, da acreditadora que a unidade de vocês segue, e aí aquele padrão que é uma necessidade de atendimento daquele requisito mínimo, também aquilo também foi elaborado a partir de evidências, né? Então você pode usar essa recomendação, esse padrão, essa exigência de uma acreditadora para colocar dentro das suas referências bibliográficas também, fundamentando a criação desse documento. E os anexos, né? Anexos se houverem. Óbvio que se não tiver nenhum anexo, não entra na questão. Mas muitas vezes um protocolo tem um fluxo junto, né? Uma diretriz tem alguma tabela que fala sobre as melhores evidências, uma tabela de uma revisão sistemática, ou uma diretriz que possa ter ali uma tabela falando sobre medicações. A gente pode estar falando, por exemplo, sobre melhor indicação em relação a usar medicamentos com inalação ou IMDI, e quais são as indicações de droga que pode ser administrada em MDI ou que pode ser administrada em inalação, e tem uma tabela de relação entre um e outro, enfim. Existem diversas razões para existir um anexo, e se houver algo, inclusive outros documentos, né? Então você está falando sobre o documento X, mas já referencia o documento Y, que ele se completa nesse documento que você está criando agora, enfim. Então, esses aqui são itens, né, mínimos para existir, não são restritos também somente a eles, mas são itens mínimos para existir dentro desses documentos que eu estou comentando aqui com vocês. Bom, então, fazendo um pequeno resumo dessa primeira parte aqui, né? Então, a gente tem os documentos em si, vai ser, de uma maneira geral, uma forma consensual do o que e como fazer dentro de um time, seja esse um time único, só a fisioterapia mesmo, então é algo muito particular, um processo específico da fisioterapia que não tem ação ou colaboração com nenhuma outra equipe do hospital, ou seja, dentro de um protocolo ou de uma diretriz multiprofissional, onde se define as atribuições de cada um, onde cada categoria vai ter sua parte, suas atribuições, suas responsabilidades e seus resultados ali a serem feitos, e onde começa a atividade de um e onde começa a atividade do outro. Então, é uma forma consensual. Ali nesse documento, por isso que todos os players, né, têm que colaborar com esse documento, todo mundo que tem que dar o seu ok, aprovar, e aquilo finalmente seguir adiante com todos os processos, as fases que eu vou falar daqui a pouco. Então,
também precisa ter interesse para a unidade onde está sendo implementado, né. Então, não adianta, por exemplo, a Emiliane dizer para mim: "Ah, Vanessa, eu queria, queria pegar o seu protocolo, queria conhecer seu protocolo de mobilização, precoce, para implementar aqui na minha unidade". Eu posso passar para ela, mas ela com certeza vai ter que fazer adaptação para a unidade, vai ter que ver, será que a unidade dela, tem interesse nesse assunto, mobilização precoce, que é algo que a gente fala demais, né, é algo que é essencial da fisioterapia, mas vamos pensar que talvez seja uma unidade, extremamente cirúrgica e de cirurgias muito rápidas e, você não tem um paciente crítico complexo que fica ali por dias na terapia intensiva e que a gente precisa combater toda a fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva. Então não é essa a intenção, vamos dizer, ou não é esse perfil. O paciente que entra na UTI, ele sai com 48 horas e um pós-cirúrgico sai super bem. Então, talvez não tenha tanto interesse de implementar esse tipo de protocolo. Talvez seja mais interessante outros protocolos, né, relacionados ao pós-operatório imediato enfim, e até como preparar o paciente ali, pensar numa pré-habilitação para ele já fazer um atendimento prévio com a fisioterapia e sair mais rápido ainda, mas enfim, buscar o que eu quero dizer com isso é que, cada unidade, e aí a responsabilidade é nossa como gestores de serviço, entender o que que essa unidade precisa, qual o interesse aqui, qual é a estratégia de negócio dessa unidade, quem é o perfil de paciente, o que é que eles querem atrair, pra cá, para eu trazer o melhor protocolo possível. Então, se é uma unidade que tem cirurgia bariátrica, por exemplo, que sai rápido, né, sai muitas vezes no mesmo dia da cirurgia ou no máximo em 24 horas, o que é que então qual é o protocolo e qual é o interesse dessa unidade em relação à prática da fisioterapia para essa linha de cuidado? E aí a gente pensar que a gente vai implementar e vai ter forças e vai, né, dispensar nossa força para isso, e não, por exemplo, para um protocolo de paciente que cronifica na terapia intensiva, por exemplo, uma terapia intensiva neurológica, que acaba o paciente ficando mais tempo ali e que, sem dúvida, necessita de um plano de mobilização para evitar todos os efeitos deletérios que a gente sabe da imobilidade. Então, fazendo duas comparações bem distintas para vocês entenderem que a gente tem que ser objetivo, né? Precisa existir a necessidade daquilo e a gente identificar que aquilo é um bom tema para aquela unidade. O que funciona aqui não necessariamente funciona no vizinho. E, naturalmente, sempre precisa atender esses requisitos de qualidade e segurança do paciente. Tudo que a gente faz tem que partir desse princípio básico. A gente sempre tem que olhar para o processo e entender: bom, a gente atende requisitos de qualidade, a gente atende as metas internacionais de segurança, a gente está expondo o paciente a uma situação de risco, ou a gente está protegendo o paciente de eventos, incidentes, etc. Então, sempre verificar se a gente atende esses requisitos, se a instituição onde vocês trabalham, ela é acreditada por alguma certificadora, seja JCI, ONA ou Kimenton ou outra, enfim, como eu acabei de falar, atender aos requisitos também que essa certificadora pressupõe que tenha na unidade, porque é isso que eles vão querer ver, e é assim que você vai poder colaborar com o crescimento da instituição e, naturalmente, crescer também o seu serviço junto. Bom, e aí, por que que eu falei um pouco sobre isso, né? Eu quis trazer aqui um pouco o exemplo do McDonald's. O McDonald's está no mundo inteiro. E como que eles se adaptam, né? Como que eles sobrevivem no mundo todo, com o sucesso que eles são, e aqui nenhuma defesa, porque eu não gosto da Mac, tá, gente? Não gosto, não sou cliente deles, mas o mundo é. Então eu sei que eu sou uma das poucas exceções. Mas é inegável o sucesso deles, é inegável como eles se adaptam, mas como eles mantêm um padrão. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque eles têm esse mínimo inegociável. Eles têm. Inegociável, não saiu certo, achei que tinha escrito aqui uma coisa errada. Então existe um mínimo e inegociável para o MEC. Então, eles podem estar em qualquer lugar do mundo, eles têm uma padronização na estratégia dele. Eu até coloquei um pouquinho maior. Então, onde quer que eles estejam, o McFlurry é igual, o McNugget é igual, o McChicken é igual, como é? Lanche Feliz, McLanche Feliz é igual,
e o McFish é igual, por exemplo. Então, esse não vai ter diferença. Você pode estar no Brasil, na Argentina, na Índia, enfim, onde você estiver. Isso aqui é igual para eles, vai ser o mesmo sabor de uma coisa que você comer aqui, você vai comer lá na Austrália. E é isso. Eles têm essa estratégia de padronização. E existe o como fazer desses produtos, porque eles sabem que, enfim, no estudo deles, esses produtos são produtos essenciais estratégicos para manter o padrão e a experiência do cliente ser a mesma, independente de onde ele está, quem está fazendo, em que país, em que fuso horário. Então, esse é um ponto. Mas eles se adaptam e eles se adequam à realidade local. Então, por exemplo, no Japão, também tem um sorvete de chá verde, também tem um hambúrguer de arroz, também tem o nugget de camarão. Mas isso ia funcionar no Brasil? Não ia. Na Suíça, eles têm o Mac Raclette, que é o raclette, que é aquela refeição com queijo, né, derretido, que é super conhecida na Suíça. Eles fizeram do raclette um Mac Raclette para se adequar à, à realidade e aos costumes e aos hábitos da região, da população que está lá. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria que vocês pensassem sobre o que eu estou falando em relação aos protocolos, sobre o que eu falei, por exemplo, de a gente pegar o protocolo de uma unidade ou de outra, de uma instituição de referência e querer implementar no nosso. Tá tudo bem, tem várias coisas que vão ser implementadas e que são universais. Então, por exemplo, a conduta para aspiração de vias aéreas não deve mudar. A gente tem algo que digamos, é um POP simples, né? Aspiração de vias aéreas. Todo mundo vai fazer da mesma maneira. Técnica limpa, asséptica, vai aspirar o paciente, o descarte existe para o material, não existe ninguém que reprocesse sonda de aspiração, todo mundo vai fazer igual, todo mundo vai fazer nos mesmos tempos, o que pode variar ali é a indicação, enfim, ou as pessoas, né, as categorias profissionais que realizam aspiração, pode ter alguma diferença sobre isso, mas, de maneira geral, todo mundo vai aspirar vias aéreas do mesmo jeito, então é algo que é muito similar. Mas quando a gente fala de algo mais complexo, como, por exemplo, estava aqui falando de mobilização precoce, existem diversas variáveis dentro do protocolo de mobilização precoce que precisa se adequar à realidade. Porque, por exemplo, um hospital de primeira linha que tem uma alta complexidade vai ter materiais e equipamentos que um outro hospital mais simples ou que não tem esse perfil de paciente não vai ter. Então, adianta a gente estar pensando que, bom, mas naquela unidade, no nível X do protocolo de mobilização precoce, eles usam prancha ortostática. Puxa vida, minha unidade não tem prancha ortostática. E agora? Mas já parou para pensar que talvez sua unidade não tenha prancha porque não tem necessidade de uma prancha ortostática? Então talvez seja por isso que não tem. Óbvio, se houver, e aí tem um mapeamento de todo o processo, se houver necessidade, aí você vai querer implementar esse protocolo com esse perfil e vai discutir com quem deve discutir dentro da unidade sobre a necessidade, sobre o atendimento, sobre o benefício desse recurso para pacientes com perfil tal, que é um paciente, aí você vai dizer, o paciente dia com esse perfil é X, então a gente teria o beneficiamento, né, de tantos pacientes, isso traria um retorno para a unidade de tanto, isso traria uma experiência do paciente muito melhor, isso economizaria tempo de permanência na UTI, na ventilação mecânica, uma possibilidade da gente dar alta para o paciente numa condição funcional muito melhor, enfim. Então, o mapeamento precisa existir para entender o que é necessário, o que é que todo mundo faz, o que é aquele feijão com arroz que todo mundo faz, tem que fazer igual, porque é a base mesmo, e o que a gente vai adequando e fazendo as melhorias e fazendo a personalização para o perfil da unidade que a gente está atuando. E aí até trouxe aqui, né, não sei se vocês já conheceram aqui em São Paulo essa unidade do MEC, né, que essa é a realidade do Brasil, né. Aqui na Avenida Paulista, nesse edifício lindo que já foi o Banco de Boston e já foi outras unidades ali, que é um casarão bastante bonito e clássico na Avenida Paulista e nunca sempre muito branquinho, sempre muito clássico e elegante, virou o MEC 1000, a unidade MEC 1000, que foi a unidade número 1000 no Brasil, acho que foi no Brasil, né, não é aqui em São Paulo,
no Brasil, e eles fizeram essa unidade comemorativa na Avenida Paulista, nesse prédio super clássico, e colocaram um hambúrguer pendurado no teto, batata frita na frente, McLanche feliz. E ótimo, é o marketing deles, é a personalização deles e o quanto eles ganharam em relação à atenção, em relação às gerações, né, principalmente geração aí mais jovem, que se identificou com a fala. Então, aqui no Brasil a gente chama o Mac de Mac, né? Mac, é dessa maneira mesmo que escreve. Então, se identificar com isso, se identificar com o público que eles têm, foi uma grandíssima estratégia, e eles se adaptaram à realidade local, num contexto bastante inteligente do ponto de vista de marketing, né? E essa unidade foi inaugurada e, enfim, funciona. Acho que ainda funciona aqui no Brasil, aqui na Paulista, não tenho certeza, porque, como eu falei para vocês, eu não sou cliente do McDonald's, mas eu acho que ela está lá ainda. Eu acho que ela está menos enfeitada na frente, mas ela continua lá funcionando. E outras unidades, e aí não só aqui em São Paulo, mas pelo Brasil, eles fizeram essa adaptação, né, não de um casarão nesse sentido, mas adaptação do letreiro, né, e colocaram Mac em diversas outras unidades. Também acho que tem alguns apelidos em relação aos sanduíches, né, da maneira como chama, sei lá, não sei se é o Big Mac que tem um nome diferente, ou se é o próprio restaurante em si, né, que é Maczeira, Mac não sei o que lá, enfim. Entraram aí numa onda de se adaptar à linguagem do público que consome, dentro da realidade brasileira, com as gírias e o tipo de informação que tem no Brasil, e isso é sensacional. Eles fizeram a tarefa de casa deles bonitinho, né? Se adaptaram dentro do que deveriam para a realidade local e ganharam um market share muito maior. Bom, e aí, né, qual é a nossa realidade, né, que não é do McDonald's? Nossa realidade hospitalar é essa, né? Então, a gente gostaria muito que isso aqui também fosse a nossa realidade, né? Pessoas organizadas, um olhando para a outra, vendo a mesma coisa, todo mundo em colaboração, felizes, trabalhando né, um aspecto bom, descansado, todo mundo muito bem colaborativo, mas a gente sabe que também não é essa a realidade do dia a dia. A gente tem, na verdade, o quê? A gente tem pessoas, né, profissionais com formações e experiências diferentes, a gente tem pessoas que fazem plantões diferentes, então a gente sabe que o plantão da manhã é um, o plantão da tarde é outro, o da noite é completamente diferente, então a gente sabe que o fim de semana é diferente, então o hospital, ele muda de acordo com o plantão que existe ali dentro, que ele está vivendo, né? A gente tem alta complexidade, a gente tem funcionários antigos e novos, ou seja, gerações diferentes trabalhando juntas. E essas gerações diferentes, elas tiveram essa formação diferente, a experiência delas foi diferente também, que elas aprenderam ao longo do tempo, dos anos, com as experiências, enfim. Quem começou atuar na fisioterapia nos anos 90 dentro do hospital, sabe que os recursos eram X, e quem começou a atuar depois de 2015, os recursos eram Y. Então, muda muito, e essa comparação sempre vai existir, esse conflito e entendimento entre as gerações, entre as equipes, entre as realidades, pode existir. Então, enquanto a gente tem, enfim, além de diferentes equipes, você tem dentro de uma UTI, minimamente você tem 24 horas sempre, com certeza, a equipe médica, a equipe de enfermagem, entre técnicos, enfermeiros e a equipe de físio, mas também vai ter o pessoal da radiologia, vai ter a fono, vai ter a psico, vai ter o dentista, enfim, vai ter nutricionista, vai ter um monte de gente que vai passar por lá. Então, diversas equipes que são tem equipes que são originárias, vamos dizer, que estão sempre ali, as equipes que vêm diante da demanda ou que vêm frequentemente, mas não ficam, não constantemente, e a informação e o que vamos fazer com o paciente tem que estar claro para todo mundo, não importa se ela está lá, por exemplo, se é o TO que vem por demanda, digamos, ele vem por demanda para aquele paciente 3 vezes por semana. Não importa se o TO vem ver aquele paciente 3 vezes por semana e o físio alguém da físio está vendo todo dia, 2, 3 vezes ao dia. O TO tem que ter a mesma informação sobre o paciente, ele tem que ter o mesmo acesso que o fisioterapeuta, porque ele vai fazer a abordagem dele assistencial, que vai influenciar o paciente igualmente, né?
Então, mas nessa nossa realidade, na nossa realidade a gente tem isso, é gente dentro da terapia intensiva, vários profissionais, muitas vezes a gente vê aquele momento de passagem de plantão que tem uma certa desorganização, né? Tem equipe, tem gente falando de um lado, gente falando de outro, cada um ali no computador, com o prontuário, e aí alguém queria pegar o prontuário, está na mão do outro, e a intenção é sempre a gente tentar fazer essa organização assistencial acontecer. Para isso, existem, né, os huddles de UTI, a visita multi, que todo mundo para no mesmo momento, ao mesmo tempo, para conversar sobre aquele paciente, né, ou aqueles riscos da unidade. Enfim, mas a realidade que a gente tem é essa: gente trabalhando, cada um tentando resolver a sua atividade, e cada um desses profissionais aqui, se a gente tiver aqui um médico, uma farmacêutica, uma fisioterapeuta, a fono, enfim, cada um está tentando resolver a sua questão, né? A sua demanda com aquele paciente. E para cada um desses, a prioridade é a realidade deles. Então, isso é algo que pode complicar a assistência no final, né? Então, aqui eu até trouxe essa imagem também para trazer um pouco o que é necessário, né? Aqui a gente parece uma imagem um pouco mais desorganizada, e aqui não, é uma imagem organizada, porém real. Então, aqui é um procedimento de prona, né? De pronar o paciente. E isso é um protocolo, um processo que eu acho muito bonito. Particularmente, é um processo que eu gosto bastante. Por quê? Porque nele todo mundo está parado, e são 5 pessoas sempre, minimamente, né, para fazer esse procedimento acontecer. Então, tem 5 profissionais parados, atentos a um comando de voz, a todo mundo fazer a mesma ação ao mesmo tempo, em benefício do paciente, para aquilo acontecer plenamente. Mas para isso acontecer, o protocolo de prona tem que estar bem descrito, as pessoas têm que estar bem treinadas, e cada um tem que saber exatamente qual é o seu papel. Quem está falando aqui o comando é quem está na cabeça. Se essa daqui resolver começar a falar sobre, vamos virar agora, vamos puxar, enfim, pronto, já vai bagunçar, porque ela vai atrapalhar o procedimento como um todo. Assim como, por exemplo, a ressuscitação cardiopulmonar. Mesma coisa. Alguém está fazendo o comando, né? Alguém está fazendo a contagem. E isso é essencial. Para isso existem, por exemplo, né, então, mais exemplos do que para que existem protocolos e a importância deles. Então, no final das contas, o que a gente quer? Né? No final das contas, a gente quer que o paciente nem perceba que eram vários profissionais diferentes, de vários plantões diferentes, de várias realidades diferentes. A gente quer que o paciente, o ideal é que o paciente perceba que a assistência dele é fluida, que a assistência dele segue de uma maneira muito clara, que se ele conversar com o fisioterapeuta da manhã, ele à tarde vai ter a demanda dele, que ele falou para o fisioterapeuta da manhã, atendida à tarde também, porque os dois passaram plantão. O fisioterapeuta da manhã atendeu esse paciente, ouviu alguma questão, alguma necessidade, ou combinou algo na terapia que deveria acontecer, né, nas próximas, né, cenas dos próximos capítulos, e não pode chegar alguém à tarde completamente desavisado, sem saber o que está acontecendo, e o paciente começar a falar tudo de novo do início. A experiência dele vai acabando a partir daí, né? Porque, puxa, acabei de falar com fulano, agora tem que falar de novo. Os dois são fisioterapeutas da mesma equipe e a gente não sabe que... E eles não se conversam, né? Então, esse é um grande problema na assistência. E a mesma coisa acontece quando a gente fala entre equipes, né? Então, se a enfermagem estava lá, a enfermeira estava dentro do quarto, o paciente fez alguma requisição que era relacionada à fisioterapia, a enfermeira falou para o fisioterapeuta, mas quem chegou lá no quarto de volta, o fisioterapeuta não está nem sabendo do que está acontecendo, é péssimo, porque aquilo já foi tratado, mesmo que seja com um profissional de outra categoria, e a gente deve estar em consonância, né? Todo mundo deve estar ali bem alinhado no processo do paciente, que é complexo, envolve várias equipes, várias pessoas mesmo, mas todo mundo tem que ter uma comunicação bastante efetiva e boa vontade para que isso possa acontecer da melhor maneira. Então, eu gosto dessa definição aqui para dar uma boa ilustração, né, sobre isso. É uma definição do Corém aqui de São Paulo. Então, o uso de protocolos tende a aprimorar a assistência.
ela vai favorecer o uso de práticas cientificamente sustentadas, vai minimizar a variabilidade das informações e condutas entre membros da equipe de saúde, vai estabelecer limites de ação e cooperação entre os diversos profissionais. Os protocolos são instrumentos legais, construídos dentro dos princípios da prática baseada em evidência e oferecem as melhores opções disponíveis de cuidado. Ou seja, se tudo isso aqui acontecesse, né, então o protocolo, se a gente usa, e aqui leia-se não só protocolos, tá? Se a gente usa as diretrizes, os protocolos assistenciais, os procedimentos operacionais padrão, né, os POPs, as notas técnicas, enfim, a esse favor, a gente tem uma organização assistencial e uma terapia, né, e as terapias e a entrega do cuidado do paciente muito mais alinhada. O paciente percebe valor naquele cuidado, porque ele percebe que está todo mundo em sintonia, está todo mundo, o cuidado é homogêneo, que não tem desníveis e que o trabalho de cada um é como, digamos, como um grande balé, né? O enfermeiro está lá e faz a parte dele, o fisioterapeuta está lá e faz a parte dele, a fono está lá e faz a parte, a nutri está lá e faz a parte, enfim, todo mundo colabora para que o cuidado do paciente seja de fato integral e que ele possa ter a recuperação dele da melhor maneira possível. Bom, e agora falando um pouco, então, sobre as fases, né, do desenvolvimento dos protocolos. Muito bem. Primeiro de tudo, a gente começa com o estudo. Então, primeira coisa, precisa ser estudado qual é a necessidade, né? Então, qual é o problema ou qual é o assunto que é necessário naquela unidade, que ele tenha pertinência naturalmente para aquela unidade, e daquele assunto, a equipe envolvida seja, e aí de novo, seja unicamente um tema da fisioterapia ou um tema multiprofissional, todo mundo que tem parte nesse processo precisa estudar esse assunto, para estudar a sua parte, poder colaborar com a sua parte. Então, vamos ter o estudo, captando as melhores evidências científicas, captando o benchmarking, né, de quem está fazendo, como está fazendo. Então, essa informação é uma informação pertinente, a partir daí, naturalmente, você adapta o que for necessário. E a partir dessa informação, desse estudo que cada profissional vai trazer, vai desenvolver o documento. Então, o documento de acordo com aqueles critérios que eu falei anteriormente, o tipo de documento precisa ser definido, então, que tipo de documento a gente quer e o que vai conter nesse documento. Então, se é uma diretriz, se é um manual, se é um POP, enfim. E aí vai se desenvolver de acordo com critérios mínimos e, naturalmente, tudo isso aqui que eu estou falando, gente, sempre tem envolvimento do setor de qualidade de cada instituição, porque tem as regras locais, né, e tem as normas e o processo de fazer local. Então, a qualidade tem um modelo, por exemplo, de protocolo assistencial. Então, você vai pegar o modelo de protocolo assistencial da qualidade da unidade de vocês e vão desenvolver e colocar toda essa informação, todo esse estudo nesse documento e começar a descrever. Descreveu tudo, vai passar pelas aprovações. Então, a aprovação vai ser sempre dos gestores de cada serviço que está envolvido no processo e as suas gerências ou diretorias, a depender do tipo de gestão, né, que você tem na unidade. Pode ser que com gerência de prática, gerência de enfermagem, gerência médica se resolva, gerência administrativa, enfim. E pode ser que seja necessário diretor clínico, diretores, enfim, assistenciais para fazer a aprovação de algum tema. Aprovado por todos, então, inclusive pela qualidade da unidade, né? Então, pela gerência de qualidade, enfim. Aprovado por todos, vai treinar uma equipe. Por que eu fiz aqui uma coisa um pouquinho separada? Porque muitas vezes a melhor coisa que se faz com algum tipo de protocolo novo, processo, é fazer um treinamento de um pequeno grupo, porque a gente vai pensar na implementação de um piloto. Então, fazer um treinamento de um pequeno grupo de uma unidade. Então, é um novo protocolo, X qualquer, mas que vai atender terapias intensivas. Mas tem 2 unidades de terapia intensiva no seu hospital. Bom, treina a equipe de uma unidade, o treinamento é com eles, faz a implementação com essa única equipe, então, digamos, vai treinar médico, enfermeiro, físio,
enfim, treina essa equipe e começa a implementação. E aí você vai ter um piloto em andamento, um projeto piloto, e vai ver se esse projeto piloto funciona. Esse protocolo está bem adequado? Ele previu tudo que vocês achavam que precisava prever? Ele está atendendo a necessidade do paciente ou não está fazendo diferença? Está faltando alguma coisa? Algo que vocês incluíram para acontecer nesse protocolo não está funcionando ou está sendo um desperdício, algo que é uma futilidade que não deveria estar ali, enfim, não está fazendo diferença? Tudo isso precisa ser pensado no piloto. Se o piloto tem necessidade de ajuste, então vai acontecer ajustes nesse primeiro aqui, nesse primeiro documento que foi desenvolvido, que até já foi aprovado, até já fizeram treinamento, mas os ajustes precisam acontecer. Acontecendo ajustes, vai passar por nova aprovação de uma versão 2 desse documento, e aí, com a aprovação, vai ser feita a nova implementação, dessa vez já treinando a equipe completa. Retreina a equipe que fez um primeiro treinamento, porque eles precisam ter uma informação de que, ó, treinamos assim, implementamos assim, não estava dando muito certo tais coisas, ou estava dando certo, mas a gente acrescentou, sentimos falta de tais itens, então incluímos, enfim, coisas X no nosso protocolo, retreina essa equipe, treina todo o processo de novo, e aí vai fazer uma nova implementação. Já nesse caso, por exemplo, o exemplo que eu dei, é um protocolo que atende terapias intensivas da sua unidade, você tem 2 terapias intensivas, dessa vez agora o treinamento vai ser com toda a equipe de terapia intensiva do hospital, das 2 unidades, enfim, a equipe completa. E aí acontece finalmente essa implementação, a implementação, digamos, entre aspas, final, porque na verdade nunca acaba, né? Mas a implementação final. E a partir dessa segunda implementação, em que de fato se estabeleceu o processo, inicia um monitoramento, porque não existe protocolo implementado sem ter monitoramento. Não está acompanhando esse processo. Como que você sabe que ele de fato acontece se não tem monitoramento, né? Então, o monitoramento precisa ser definido, inclusive, como vai ser esse monitoramento, e a partir disso, né, do monitoramento, e aí vai acompanhando, vai acontecendo ciclos de melhorias, isso vai sendo estudado ao longo do tempo, de acordo com a definição da qualidade da sua unidade, vai acontecer uma revisão desse processo aqui desde o início, em algum momento. Então, os documentos geralmente são revisados em 12 meses ou 24 meses, né? Então, 1 ou 2 anos, a qualidade pede revisão dos documentos que estão publicados como vigentes naquela instituição. Isso por uma regra mesmo, inclusive das acreditadoras, né? As acreditadoras pedem que seja tudo atualizado, os documentos precisam ser revistos, porque a assistência de saúde, ela é dinâmica. Algo que se fazia há 5 anos atrás, ou que se entendia que era a melhor prática, talvez agora não seja. Se descobriu outras formas de fazer, ou se viu que alguma técnica ou algum procedimento não era necessário ser feito, ele pode ser retirado para simplificar a assistência, enfim. Alguma revisão caiu, alguma informação assistencial, revisão caiu por terra, o que quer que seja. A revisão precisa acontecer. Pode acontecer até você fez um documento há 1 ano atrás, 1 ano, 2 anos atrás, e você revisou, e a revisão é mínima, praticamente não tem, tem quase nada para alterar. Pode acontecer? Pode, não é tudo que altera toda hora, todo momento, né? Ainda assim, foi revisado, foi considerado, foi pensado melhor de novo, as pessoas pararam para pensar sobre aquele processo, e ele volta a ser validado para daqui a mais 1 ou 2 anos ser revisto de novo. E aí passa de novo por uma aprovação, apenas para daí republicar. Então, tudo isso aqui precisa acontecer em todos os processos que a gente tem. Quando você está falando aí, de novo, quando você está falando de um processo que é unicamente da fisioterapia, então, vamos pensar um POP mesmo, da fisio específico, basta a equipe de responsáveis, né, o responsável técnico e supervisores que tenha nesse time, entre eles, fazer essa revisão, é técnico, é atividade que é exclusiva ou pertencente à categoria, não tem ninguém mais para opinar ou falar sobre ou considerar sobre aquela
aquele procedimento, então a fisioterapia resolve, porém sempre em alinhamento com a qualidade. Pego o documento, revisa, devolve para a qualidade, falando, ok, revisei, eu sou responsável técnico, eu estou validando isso aqui, eu respondo por isso, a qualidade vai publicar, sem fazer nenhum questionamento também, porque é pertinente única e exclusivamente de uma categoria, e o responsável técnico existe também para isso, né, para responder tecnicamente sobre todas as ações que todo mundo daquela categoria pratica dentro da sua unidade. Então, aqui são as fases. E aí, como eu falei, né, o monitoramento, né? Daí, se a gente fala um pouco do monitoramento, se a gente tem um protocolo, né? Se esse protocolo ele existe, tem que existir um monitoramento, ele deve estar presente. Então, não pode não existir você ter um protocolo, um POP, uma diretriz e nunca olhar para ela. Então, para isso, o monitoramento, como que a gente vai fazer? Através de indicadores, fazendo análise crítica, passando por ciclo de melhorias, enfim. E uma ferramenta muito simples e que deveria estar no dia a dia também dos serviços de fisioterapia é a auditoria clínica. A auditoria clínica nada mais é do que acompanhar o processo, seja vendo o processo acontecer, ou seja, você está falando do procedimento, né, do protocolo de mobilização precoce. Então, a gente vai ver como que é a abordagem da equipe de fisioterapia com o paciente X. Então, você vê no prontuário, o paciente tem características X, ele deveria, de acordo com o seu protocolo, estar no nível tal. Então, a equipe está fazendo implementando com o paciente o protocolo, como ele deveria estar recomendando, como ele está recomendado no documento. Então, o paciente está colocado no nível certo, de acordo com as características que ele tem na avaliação, de acordo com o que você está visualizando que o paciente, a condição dele, né, física e funcional. Os recursos implementados para aquele nível são os recursos recomendados naquela diretriz. O paciente responde para aquilo, ele está confortável para aquilo, atende às expectativas e está combinado as expectativas e ao resultado do que aquilo pode trazer para o paciente, está claro para ele o que está acontecendo, enfim. Tem diversas coisas que vocês podem buscar fazendo auditoria clínica e tanto, como eu falei, tanto visualizando a assistência acontecer, como olhando e fazendo auditoria de prontuário mesmo para ver se o que aconteceu lá está registrado aqui e se o que está registrado aqui de fato aconteceu lá no quarto do paciente. E aí esses monitoramentos devem existir com a frequência que vocês devem estabelecer de acordo com a necessidade que vocês observam da instituição. Não é algo, mas eu não consigo fazer isso todo dia, eu tenho um monte de reunião. Claro, ninguém consegue fazer auditoria clínica todo dia, mas é saudável e é importante para o seu setor que de tempos em tempos, e aí você pode estabelecer uma rotina a cada dependendo do processo, se ele está mais crítico toda semana, a cada 15 dias, se é um processo que está bem estabelecido, caminha bem, você vê que ele tem, num geral, não apresenta problemas, não apresenta eventos, não apresenta queixas, é algo que parece funcionar muito bem, então, bimensalmente, você checa e pega aleatoriamente uma linha, né, de uma jornada de um paciente para acompanhar e verifica se tudo de fato aconteceu como deveria ou se algo saiu do eixo e a gente precisa fazer um pequeno ajuste, né? Então, o feeling do gestor sobre o quanto ele precisa atuar sobre isso também é bastante importante. E aí, nos indicadores, né? Se a gente vai gerenciar, então, essa informação, quanto indicadores, se a gente tem um indicador, né, de um processo que é multiprofissional, o da fisioterapia colabora com um protocolo mais macro. Então, por exemplo, se a gente fala de protocolo AVC, tem diversos pontos traçadores ali que vão dar o resultado final da conformidade do protocolo, né? Mas tudo que aconteceu, cada etapa que aconteceu, desde o pronto-socorro, por exemplo, é importante para ter esse resultado final. Então, se o tempo porta-agulha, se a tomografia foi no momento certo,
se acionaram, o paciente com conforto de desconforto respiratório, acionaram a fisioterapia adequadamente, se a avaliação da fisio aconteceu, e aí isso varia de instituição para instituição, mas em 24, em 48 horas, se a fonoaudiologia fez a avaliação dela para finalmente liberar a dieta ou não para esse paciente, ele tem condições de ter dieta liberada ou não tem, e assim por diante, né? E a avaliação funcional, enfim. Cada ponto traçador desse vai dar um resultado final de um grande protocolo, para a gente ver se o protocolo de AVC daquela unidade tem uma conformidade de 100%, de 90 e poucos por cento, tem uma conformidade de 20%, porque várias equipes falham na sua entrega. E aí, um dashboard para isso é essencial, de maneira que possa ser vista, né, a análise da conformidade individual, ou seja, por grupo, por categoria, e não só por categoria, mas por processo, e também essa análise da conformidade coletiva. Então, o coletivo é o resultado final consolidado de um protocolo. Então, esses são protocolos clássicos que na grande maioria dos hospitais existem, né, ou AVC, ou de infarto, né, muitas vezes chamada doutorácica também, eles existem nas instituições porque são problemas, né, de saúde, são questões de saúde epidemiológica, enfim, que quem tem pronto-socorro aberto acaba, de fato, recebendo. Uns mais, outros menos, dependendo da referência que o hospital tem na cidade ou na região, né? E também temos os indicadores quando a gente vai acompanhar procedimentos próprios, digamos, né, já mais enxutos ou exclusivos da fisioterapia. Então, se você tem um documento exclusivo da prática fisioterapêutica, por exemplo, um POP de avaliação fisioterapêutica, você quer saber se todo profissional da fisioterapia da sua unidade realiza a avaliação fisioterapêutica da maneira adequada, com todos os requisitos previstos, por exemplo, no formulário clínico da sua instituição. Então, seja um formulário que está num prontuário eletrônico ou num prontuário físico, mas independente em que situação está, se é eletrônico ou se é físico, ele é preenchido adequadamente, e o fisioterapeuta passou por todas as fases da avaliação que eram necessárias para a gente dizer que a gente avaliou o paciente de acordo com o ponto de vista da fisioterapia. Então, se a gente tem um POP da avaliação da fisio, dizendo que o paciente, que o fisio recebe a prescrição do médico para o acionamento, né, para realizar a avaliação. E a partir daquela avaliação, ele tem que abordar o paciente, explicar sobre a fisioterapia, e ele vai fazer a anamnese, ele vai fazer o exame físico, ele vai aplicar escalas funcionais, ele vai fazer testes que sejam necessários, digamos, na avaliação física dele. Ele vai definir um prognóstico funcional ali para o paciente, ele vai definir uma dosagem da fisioterapia, então, a partir do que ele está vendo, ele define, bom, esse paciente vai ter, então, uma frequência X de atendimento dentro das 24 horas e ao longo dos dias, enfim. E vai ter recomendações, vai ter orientações sobre assuntos pertinentes da FIS, então, orientação sobre o próprio atendimento, orientação sobre prevenção de quedas, orientação e educação do paciente e da família, sobre a condição que o paciente possa ter, que foi o que levou ele à internação hospitalar. Então, se vocês querem descobrir se tudo isso está adequado, controles simples resolvem, tipo a auditoria clínica com o Excel. Então, você tem lá Excel, você monta o seu Excel com tudo que você gostaria de observar, quais são os pontos críticos e importantes dessa avaliação fisioterapêutica. Você vai elencar eles por coluninha no Excel e vai colocar lá o paciente que você está fazendo a auditoria e vai verificar se tudo isso foi conforme ou não, e entender se existe um ponto fraco, né? Se existe um ponto que está algo que não está sendo contemplado da maneira adequada dentro do seu time e que merece uma revisão do processo, merece um retreinamento, merece um esclarecimento, e aí para poder alinhar todo esse processo. Então, existem controles mais sofisticados que a gente depende, por exemplo, da qualidade, da TI, e de outros apoios da instituição, e tem coisa que depende única e exclusivamente da gente, da nossa organização, da nossa boa vontade, da nossa determinação de acompanhar as práticas das nossas equipes. E aí também faz parte do gerenciamento dos protocolos, né, e das nossas atividades,
as notificações. Então, além de haver, né, notificações de eventos adversos ou incidentes ou queixas técnicas que aconteceram com o nosso time, também a gente pode e deve fazer a notificação de eventos, incidentes, enfim, se a gente observa algo que está fora do que está programado para o paciente. Então, o evento adverso em si é algum fato em que levou a um dano para o paciente em algum nível de dano, né? Pode ser um dano permanente, um dano provisório, ou até um evento adverso que não causou dano propriamente dito, dano físico, mas aconteceu um evento adverso que saiu do eixo. E por que você sabe que aquilo saiu do eixo? Não é só porque o paciente, por exemplo, um evento adverso de queda. Bom, o paciente caiu, ele se machucou, ele não deveria ter caído. Ninguém, né, teoricamente não, né? Na verdade, ninguém deveria cair dentro da unidade hospitalar. Mas a gente sabe que isso foge muitas vezes do controle da equipe multiprofissional, porque, bom, durante a terapia não deveria cair mesmo, tá? Acompanhado pelo profissional, tem requisitos de segurança, tem elevador, tem cadeira de roda, tem suporte, apoio de quantas pessoas foram necessárias para mobilizar o paciente, por aí vai. Mas o paciente pode achar que ele pode levantar sozinho, e sozinho dentro do quarto, ir até o banheiro e cair. E aí isso está fora do controle, por mais que tenha sido orientado, etc. Mas, se a gente tem um protocolo de prevenção de quedas e acontece uma queda, isso é um evento adverso. Se tem um incidente, então, por exemplo, a gente tem um protocolo de prevenção de queda e existem as ferramentas para evitar, para tentar bloquear ou minimizar, né, mitigar o risco de queda. Uma delas é que o paciente, se ele sai do leito, ele deve estar usando um calçado adequado para ele sair do leito. Seja ele uma meia antiderrapante, que muitas unidades usam, né? Eu estou falando meia antiderrapante porque as nossas unidades no Américas adotam a meia antiderrapante, que é fornecida para o paciente ou que é vendida para o paciente a preço de custo, que seja, a depender do negócio da unidade, mas é uma forma de fazer o paciente não derrapar, ele ter um calçado seguro para ele não escorregar. O paciente pode não usar meia também, ele pode ter o calçado dele fechado, se o pé dele não está inchadinho e ele tem um tênis, uma alparcata, enfim, algo que fixa bem o pé e que é antiderrapante, também atende. O que não pode? Não pode ter um propé do pé, né? Não pode estar o paciente lá indo para o banheiro com o propé para ele justamente escorregar. Né? Então, se a gente passa na unidade e vê um paciente com um propé indo para o banheiro, isso é um incidente. É uma situação de risco, né? O paciente não foi, por exemplo, não foi colocado, implementado o que está definido no protocolo de prevenção de queda. Aquilo está contra o próprio combinado que foi feito na instituição com todos os profissionais que estavam envolvidos nisso, enfermagem, médico, físio, enfim, todo mundo que está ali preparado para atender a esse requisito. Então, é o incidente. Quando a gente tem uma queixa técnica? A gente tem uma queixa técnica quando algum material do que a gente usa não está funcionando adequadamente. Então, por exemplo, temos o nosso protocolo, como eu falei agora há pouco também, um POP de aspiração de vias aéreas. E a aspiração de vias aéreas para o paciente entubado prevê o uso de sistema fechado de aspiração. Bom, mas aí o sistema fechado de aspiração não está funcionando, está formando um condensado, ele está se desconectando sozinho por alguma razão, ele está se separando, veio com partes dele com avaria, o que quer que seja. Isso é uma queixa técnica, precisa ser formalizado com o setor de farmácia, que é responsável por compras e responsável por entrega desse material de saúde, para que a queixa técnica siga adiante e possa ser corrigido. Então, as notificações, elas são muito válidas e muito importantes para a gente manter o gerenciamento desses protocolos, a gente manter o que está previsto para acontecer da maneira correta. Se não está descrito como é correto, então, por exemplo, se não tem descrição de um protocolo de prevenção de quedas e dizendo que qual é o requisito para o paciente sair do leito, como que ele sai, quem que faz a avaliação e quem dá ok para ele sair do leito e qual é essa condição de saída do leito, o propé vai estar correto. Por
porque não tem nada descrito. Então, se não tem descrito, tudo bem sair de propé, está protegendo o pé dele, digamos, da sujeira do chão. É essa a intenção do propé. O paciente está lá sem calçada, a família levou embora porque mandaram levar embora na recepção do pronto-socorro, no centro cirúrgico, isso acontece demais, tenho certeza que não dá de vocês também, mandou levar embora o calçado do paciente e ele está no quarto, num pós-cirúrgico ou pós-internação, sem calçado nenhum, ele não vai descalço para o banheiro. Aí o que é que faz? Bota um propézinho no pé e lá vai ele andando de propé para escorregar. Mas se isso não está descrito, determinado, combinado, a equipe informada, treinada, teoricamente, não está errado, porque ninguém falou qual era o procedimento correto. Então, daí vem a grande importância da gente ter tudo que a gente entende como pertinente, como importante, como essencial, como inegociável, estar descrito em documentos e combinado com as equipes que são necessárias e documentado e publicado dentro da ferramenta da unidade com a equipe de qualidade para que isso aconteça. E aí, continuando ainda sobre ferramentas no gerenciamento, a gente pode usar a reunião de análise crítica, seja multiprofissional, seja da sua única equipe, então, reunir para falar sobre o resultado do indicador, as notificações que vieram, os eventos sentinela, enfim, tudo que possa ter acontecido dentro da vida assistencial da unidade ser discutido e ter uma análise crítica, né, ter uma reunião de análise crítica de discussão, significa necessariamente transformar essa reunião, e se ela aparece com coisas que não são o dentro do previsto, que está fora e que depende de uma melhoria, ter planos de ação para isso acontecer. Então, não adianta se reunir, todo mundo conversar, falar sobre o assunto, um evento, um incidente, ou algo que não está sendo cumprido como deveria, mas ninguém sair de lá com uma tarefa, com uma missão, com uma determinação do que precisa ser feito para a gente, no mês seguinte, não ter a mesma reunião de análise crítica falando sobre a mesma coisa que não mudou ainda. Então, planos de ação são essenciais, pode ter ferramenta simples de acompanhamento, como o 5W2H, até trouxe uma imagenzinha que é o que a gente usa também nas nossas unidades, pode passar, né, por processos de melhoria contínua, mesmo que o documento, né, já previu tudo muito bem, que as equipes são bem treinadas e que os processos acontecem de maneira bem adequada, conforme, plenamente, ao longo do tempo, a gente percebe que, mesmo estando muito bom, tem melhoria, tem oportunidade de ficar ainda melhor, tem oportunidade de ser mais ainda eficiente, ser mais ainda criterioso com alguma parte daquele processo, né? E aí entra também a melhoria contínua e, por exemplo, ferramenta como o PDSA funciona muito bem para esse acompanhamento. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, né, uma ferramenta do 5W2H. A gente usa isso, por exemplo, em visitas técnicas nas unidades, pode usar para um processo específico, é algo muito simples, muito fácil de acompanhar, então é um plano de ação que você coloca, né, então, do 5W2H. O 5W, isso aí que é, no caso, vem do inglês, né, então, o que você vai fazer, né? Qual foi o achado, qual é a adequação necessária, qual é o problema que a gente está falando, né? Por quê, então, qual é o tipo de adequação? Isso é um processo de não conformidade, não está atendendo a um critério de qualidade, não está atendendo a um requisito legal, não está atendendo é um problema que é da equipe, com RH, né, de time, enfim, por quê? Qual é o tipo de adequação necessária que a gente precisa pensar no porquê que isso precisa ser adequado? E onde? Então, o local, a área onde isso vai ser implementado. Esse problema ele vai influenciar o hospital inteiro, ele vai influenciar a unidade de terapia intensiva, ele vai influenciar a unidade de oncologia, ele vai influenciar apenas a pediatria, enfim. Qual local que isso precisa ser implementado, ou às vezes é um problema de sistema e impacta apenas no sistema e é para TI, enfim, o que quer que seja. Quem? Então, quem é o responsável, ou a área, né? Pode ser uma pessoa, nominalmente, alguém está responsável sobre esse processo, ou uma área. A fisioterapia está responsável sobre esse processo. A fisioterapia está responsável, naturalmente, o responsável técnico sempre vai ser a cabeça disso, né? Mas
Pode ser que seja o fisioterapeuta rotina, sênior, diarista, enfim, não sei como vocês chamam, alguém que é responsável por uma unidade especificamente, né, uma liderança funcional. Então, responsável por esse processo aqui que a gente está falando. E quando? Quais são os prazos? Qual o cronograma para as coisas acontecerem? Para que a gente espera nesse plano de ação que vai começar a ter, vai ter etapas e resultados a serem acompanhados, né? E o 2H traz outra informação, né? Que é o como. Então, quais são os procedimentos e etapas. Então, esses procedimentos e etapas estão aqui dentro desse cronograma, né? Naturalmente, eles são se conversam, né? Cada coisa é feita em cada etapa e cada tempo. E o outro, que muitas vezes tem o 5W, 1H, e a gente também usa, a gente na verdade usa o 2H, que é o quanto. Existe investimento para isso acontecer? Vai ter custo? Ou é um processo que não tem custo, ou precisa ter, enfim, a gente vai definir aqui também. É algo simples, que é simplesmente processual, é simplesmente um alinhamento de rotina de equipe que não custa nada para executar, ou a gente vai precisar adquirir um novo material, a gente vai precisar comprar um equipamento, a gente vai precisar fazer uma adequação do sistema, e isso vai gerar um custo junto com a equipe da TI, enfim, o que quer que seja. E para isso a gente também fica aqui acompanhando o status, para a gente não se perder, né? Então, se é um processo que a gente já iniciou, que está concluído, que foi interrompido, ou que está como não iniciado ainda, também acompanhamos aqui para saber o status de cada item. E aí, nisso, você pode ter várias linhas de vários problemas, ou se você está implementando um plano de ação único na sua unidade para uma coisa específica, vai ter uma linha aqui, você vai trabalhar nesse plano de ação de um único processo, de uma única coisa, e vai seguindo. Então, essa é uma ferramenta que é muito útil para diversas coisas dentro da gestão de vocês, das suas unidades. E aí, falando um pouco sobre, né, ferramentas e sobre indicadores, eu trouxe aqui um exemplo. Esse é um dashboard real, é nosso, tá? Então, é um dashboard que a gente usa no Américas dentro do grupo, né, de categoria da fisioterapia. Então, aqui, se eu abrisse, né, eu trouxe só um print, eu não estou com a planilha aqui, mas se a gente abrir, tem vários indicadores, que são os que a gente acompanha de maneira corporativa. Corporativa, eu quero dizer que a gente acompanha nacionalmente. Então, aqueles 11 hospitais que eu falei para vocês no início, que a gente, que está dentro do Grupo Américas, os 11 respondem pelos mesmos indicadores, porque alguns indicadores são possíveis de ter nacionalmente. Outros indicadores é muito personalizado, é específico de um processo de uma unidade ou de outra, de 3 unidades, de 5, enfim. Mas não dá para acompanhar de maneira nacional, então a gente não acompanha, eles acompanham localmente. Então aqui eu trouxe os exemplos que são acompanhados nacionalmente. Então, pensando que a gente tem um programa de mobilidade, né, de mobilização hospitalar, um dos indicadores que a gente acompanha é a taxa de deambulação até a alta da unidade de terapia intensiva. Então, é o quanto a gente consegue dar alta para o paciente da terapia intensiva, com ele já deambulando nas últimas 24 horas de internação, naturalmente dentro dos critérios que a gente determina numa ficha de especificação do indicador. Então, tem critérios de inclusão e exclusão para isso acontecer, mas num resumo muito simples que todo paciente que tem condição de deambular, então ele não tem uma doença prévia que já o deixou acamado, ou ele tem uma condição limitante, incapacitante no momento da internação, que não permitiria mesmo a evolução dele para deambulação, todo esse paciente vai estar incluído. Então, a gente tem a inclusão da grande maioria dos nossos pacientes nesse indicador, e a gente vê aqui de todos os hospitais participando, a gente vê o resultado mensal, a gente vê o histórico aqui do Américas inteiro, então daqui é o grupo, tá? Esse aqui se refere ao resultado do grupo coletivo, e aqui é o resultado individual de cada hospital, com as suas variações entre cada mês, o resultado, a meta, o resultado do ano, enfim. No Américas, a gente tinha até ano passado a meta de 80% em relação ao desempenho desse indicador, e esse ano a gente subiu a meta para 91,63%. Por quê? Porque a gente já vinha acompanhando esse indicador, ele existe desde 2018, esse indicador. Não era bom assim, esse indicador, quando a gente começou, era 60%, 70%, e ele foi aprimorando ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente monitorou, né, fizemos um monitoramento, existia, então, esse programa de mobilização dentro dos hospitais, dentro das terapias intensivas,
Fizemos o monitoramento, fomos percebendo de unidade por unidade as oportunidades de melhoria, então o quanto poderia, onde que a gente estava falhando, onde que a equipe poderia ser treinada, onde que a gente poderia atuar, às vezes era combinar com a equipe médica que poderia ter resistência para a saída do leito do paciente e determinar um repouso, enfim. Fomos fazendo diversas ações ao longo desses anos, desde 2018, e a gente já tinha aí uma faixa muito melhor. Veio a pandemia, a gente teve uma redução de novo, naturalmente, porque a gente teve tanto a dificuldade operacional, como as unidades de coorte, como o paciente que não podia sair do quarto, enfim, diversos outros motivos na pandemia para a gente ter reduzido nossa taxa de deambulação. Mas dentro de um mundo mais normalizado, então vamos pensar aqui em 2022, a partir daqui, janeiro de 22, que a gente já não tinha tanta influência do Covid e que nossa rotina estava mais normalizada, a gente tem aí sempre uma taxa constante, tinha uma taxa constante acima de 90% para todos os hospitais, ou para a média dos hospitais. E aí um ou outro hospital eventualmente destoava, tinha um resultado um pouquinho menor, por exemplo, aqui a gente vê, né, uma característica de um único hospital aqui, né, um hospital separadamente com 81, outro hospital com 83, existiram razões para isso acontecer, e aí daí vem a análise crítica, daí vem o entendimento do processo, porque eram hospitais que eventualmente estavam sempre muito próximos de 100% e depois, por alguma razão, baixou essa possibilidade, esse resultado, e por isso que a gente monitora, acompanha e faz análise crítica. Mas o resultado, né, final e o histórico, a nossa série histórica do ano de 22, nos fez subir, então, nossa régua de 80% para 91,63%, e é isso que a gente busca agora, que pelo menos 91,63% dos nossos pacientes internados em terapia intensiva por mais de 48 horas recebam alta deambulando até né, nas últimas 24 horas dele dentro da unidade. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né, um case específico, até ficou repetida aqui a informação. Mas trouxe um case aqui específico, né, que estamos desse indicador da taxa de deambulação, e esse resultado aqui, separadinho, deixa eu ver se está certo. Esse está separadinho aqui, não é. Esse aqui é do Américas, desculpem, gente, eu repeti aqui a informação 2 vezes, mas agora vai ter aqui. Por que a gente busca, então, nessa análise crítica mensal, né? Então, todo mês, dentro desse dashboard aqui, desculpa, eu vou voltar. Dentro desse dashboard aqui, veja que aqui tem o painel, aqui tem a análise, aqui tem a consulta. Consulta tá o documento, que é a ficha de especificação do indicador, e está aqui dentro. Se clicar nesse botão, você vai acessar a ficha. Se clicar nesse botão, você vai para análise, que é análise crítica. E aí você pode selecionar cada hospital, pode selecionar cada indicador, pode selecionar o mês de consideração, enfim. E o painel é isso aqui que a gente vê, né? O grande painel com a informação completa. Muito bem. Pensando aqui num caso específico, né, num case que a gente teve, que era o resultado, era esse, tá? Só depois eu volto naquele slide anterior, mas esse era o resultado que a gente tinha, o desempenho dessa unidade ao longo de uma série histórica. Então, esse era o nosso problema. Existe um documento, existe um protocolo, que é um protocolo de mobilização, e a gente estava percebendo que existia ali sempre um resultado que estava dentro da meta, dentro do esperado, nem era, digamos, dos maiores resultados comparando com outros hospitais, mas aqui era uma unidade complexa, uma unidade de alta complexidade, então naturalmente poderia ter uma dificuldade maior para entregar o resultado de deambulação, mas entregava dentro da meta. E num dado momento, começou a ter essa redução aqui do indicador. Teve uma curva aqui que fez reduzir bastante. A entrega chegou a ter até 59% dos pacientes de janeiro apenas saíram deambulando, o que é algo que chama bastante atenção. Então, a gente foi acompanhando e foi vendo ao longo dos meses isso acontecer, e naturalmente startou aqui um alerta. E esse alerta startou o quê? Um plano de ação, e o plano de ação foi feito a partir de um PDSA. Então, rodou ali um PDSA com a análise que a unidade fez do que eles rastrearam, que estava acontecendo com o problema, qual era o problema, né? Então, na unidade, para a gente não estar conseguindo que pelo menos 80% dos pacientes estivessem recebendo alta da terapia intensiva deambulando, e esse PDSA foi feito. Então, o PDSA ali parte do princípio do Plan, do Study and Act,
E aí, disso, a unidade teve que rever a sistematização da coleta de dados e a adequação dessa análise do indicador de acordo com a ficha do indicador, e começou a haver um não entendimento sobre os requisitos e os critérios da ficha do indicador propriamente dito. Eles perceberam que dentro dos problemas tinha algumas ações para acontecerem, porque estava havendo alguns obstáculos, né, para a deambulação acontecer. Não tinha meio antiderrapante disponível na unidade, deixou de ter, e no que deixou de ter, os pacientes não estavam com o calçado correto, a gente tinha diversas situações que seriam um incidente, ou poderia ser uma situação de risco para o paciente, para ele simplesmente sair andando descalço, que não poderia acontecer, ou com propé, que também não poderia acontecer, e ele não tinha nenhum tipo de calçado adequado. No máximo que eles faziam era ficar com o paciente em ortostatismo e fazendo marcha estacionária, mas isso não atendia ao critério de deambulação até a alta da terapia intensiva, que a gente prevê que o paciente anda pelo menos 5 metros, se afastando da cama, né? Ele se afasta do leito ao menos 5 metros para considerar que ele está deambulando pela unidade. Então, não atendia esse critério, teve que ter uma reestruturação, um treinamento, montaram uma nova planilha para poder capturar esses dados de maneira que os profissionais que estavam responsáveis por essa atividade tivessem o entendimento correto e fizessem o lançamento correto desse indicador. Teve que ter sensibilização sobre a importância da mobilização, e isso não só com a físio, mas também com os médicos, também com a enfermagem, inclusive os técnicos, né, que são grandes parceiros nessa atividade, então a gente depende deles para conseguir mobilizar. E aí, a partir daí, começaram a fazer divulgação semanal do resultado para ir trazendo esse engajamento da equipe. Então, não ficou para o mês, só para o final do mês, para falar o que aconteceu. Nesse momento, eles passaram a fazer um acompanhamento semanal, de maneira que todo mundo tivesse informação e tivessem ali uma radar, né? A gente está no caminho certo ou ainda não? A gente está seguindo ou é melhor a gente mudar o caminho? Muito bem, no ponto de estudo, né, foi a coleta e análise dos dados com essa nova planilha, então fizeram esse processo aí nos meses de maio e junho, e a ação foi a padronização e treinamento do time na ferramenta de avaliação da mobilidade da UTI. A gente usa, né, na nossa instituição, a gente usa o IMS. O início do projeto piloto do quadro de mobilidade, a gente tem um quadro de mobilidade que é padronizado também em todos os hospitais Américas, de maneira que a gente traduza o IMS de forma muito simples e para a equipe de enfermagem saber o que o paciente está fazendo, para o médico saber o que o paciente é capaz, para a família entender o que o paciente faz e para o próprio paciente também acompanhar a sua própria evolução. Então, a gente trouxe essa linguagem comum de mobilidade para a equipe multiprofissional, de forma que todos fossem responsáveis, né? Então, a ideia desse plano de ação era: todo mundo mobiliza, todo mundo é responsável pela mobilização, e essa é uma ação do paciente, não é da fisioterapia, mas é algo para o paciente. Então, a gente tem aí algumas imagens, né? Após 3 meses de implantação desse projeto, que foi captado a partir do indicador, porque a gente tinha um documento, tinha um protocolo. Depois de 3 meses de implementação do projeto, 85% dos pacientes internados na UTI passaram a apresentar essa melhora do nível de mobilidade, então passaram a ter um incremento no IMS. Então, aqui é o nosso quadrinho de mobilização. Então, isso aqui fica no quarto de todos os pacientes, e a gente tem uma ação aqui de definição de meta e de alcance dessa meta até o final do dia, ou não, né? Mas a gente marca, faz a prescrição aqui, e todo mundo acompanha que isso aqui precisa ser executado até o final do dia. Então, ainda, né, nos resultados do projeto, 87% dos pacientes fizeram saída do leito, então 85% conseguiram deambular, ou melhorar o nível, né? Mas 87% saíram do leito, ao menos. 49% dos pacientes, ou seja, quase metade dos pacientes, alcançaram, ainda dentro da UTI, no momento da alta, o mesmo nível de mobilidade que eles tinham previamente ao que levou eles à internação no hospital. Então, a gente reconciliou, né, a gente faz a reconciliação funcional, e esse, hoje, é um novo indicador que a gente passou a acompanhar, mas é muito recente, também um indicador corporativo, nacional do nosso grupo, mas a gente começou a acompanhar tem 2 meses e estamos aprendendo ainda sobre ele. E também a gente tem aí
nenhum registro de evento adverso relacionado à mobilização. Então, a gente acompanhou todo o processo para entender se esse protocolo, se esse documento estava bem implementado, se a gente usava os recursos adequados, se todo mundo estava entendendo o que precisava ser feito para a gente entregar o que a gente estava propondo para o paciente, porque aquilo estava num documento, aquilo estava dentro da intenção, dentro da melhor prática de uma diretriz que a gente definiu. Então, dessa maneira, a gente tinha essa visibilidade e a gente teve esses resultados. E assim, a gente tem aí um desfecho, né? A gente tem aí uma equipe que passou a trabalhar de maneira que tinham comunicação, a gente fez a adaptação e fez o cenário desse projeto, né, desse processo, para essa equipe, para essa unidade de terapia intensiva, para esse perfil de paciente, com esse perfil de equipe médica, de colaboração, de práticas de sedação, enfim, de tudo que fosse necessário. Então, a adequação no documento original também ocorreu, tudo foi readequado, equipe retreinada, o monitoramento passou a ser muito mais efetivo, porque o que também a gente percebeu é que o monitoramento não estava sendo feito de maneira tão próxima, o que não permitiu identificar um problema acontecendo ao longo dos meses, a gente vendo aquela curva caindo, mas sem ter visibilidade sobre o que exatamente estava acontecendo, parecia que era algo ocasional e repetindo ao longo dos meses, a gente percebeu que não era, né? Enfim, e aí, dessa forma, se chegou a esse resultado e a gente voltou a ter o que a gente esperava dessa unidade, que é o que a gente espera de todas as outras unidades que a gente trabalha, e sempre que necessário, o que eu quero trazer para vocês, né, como uma mensagem aí já chegando ao final da nossa apresentação aqui. O que eu quero trazer para vocês é que o documento, que é essa parte formal, que eu falei lá no início, então, é tipo norma da BNT, tá, gente? Tipo, norma ISO, BNT. Existe o que fazer, como que a gente preenche, como que a gente fomenta aquilo, como que a gente elabora, quais são os requisitos mínimos e tudo que precisa ter ali dentro. E as diretrizes e os protocolos e os POPs podem ser muito bem descritos, podem ser muito bons. Mas se a gente não tivesse monitoramento, esse acompanhamento e gerenciar de fato os processos que realmente importam dentro das nossas unidades, a gente simplesmente não vai ter aquilo que está escrito acontecendo na prática. Então, por isso que a gente precisa ter uma boa definição sobre esses documentos que a gente quer que eles existam. Então, documento que não faz sentido ele existir, a melhor coisa que vocês fazem é revisar e pedir para revisar, realmente ter certeza sobre o que está sendo solicitado e pedir que torne obsoleto. Então, tem documento que não tem necessidade de existir, que ele não precisa. Então, tornar obsoleto e acompanhar o que de fato realmente importa, quais são os processos e protocolos e POPs que interessam para a unidade de vocês acontecer de maneira a organização assistencial acontecer de maneira plena, né? Todo mundo trabalhar de forma unificada, a comunicação ser efetiva e os resultados e o valor que vocês vão entregar para o paciente ser o que vocês esperam. Então, essa é uma tarefa do gestor, não é da equipe assistencial. A equipe assistencial, você pode ouvir a demanda deles, entender que eles estão falando que está acontecendo tal coisa, que o paciente tem perfil tal, que está faltando tal prática ou material, ou enfim, qualquer coisa dentro da unidade, mas ter essa visão e ter essa crítica sobre o que é necessário, sobre o que a gente, como a sua unidade se tornaria uma unidade melhor, com melhor entrega, é uma definição, um feeling e um conhecimento do gestor. Então, responsáveis técnicos, coordenadores, supervisores, enfim, qual seja a nomenclatura que tem o responsável pelo setor de fisioterapia, é essa pessoa que precisa dizer. E dizer, mas ninguém me chamou para colaborar com o protocolo de AVC, por exemplo. Eu escuto isso. Se eu estou falando, mas ninguém me chamou. Bom, mas você sabe que fisioterapia é um processo essencial no protocolo AVC. Se ninguém te chamou, bate na porta e vai lá dizer que você precisa dar o seu parecer sobre o protocolo de AVC, que você precisa prever e incluir a informação da fisioterapia, porque aquilo precisa ser considerado e precisa ser avaliado e analisado como todas as outras categorias ou como todos os outros requisitos que estão dentro de um protocolo. Não existe paciente internado por AVC
que vai passar por uma fase ali de internação, da depender da extensão do acidente, né, do AVC, 3 dias, 5 dias, 7 dias, muitas vezes pode passar mais de 15 dias internado num hemorrágico mais grave, mas não existe não ter fisioterapia. Não importa qual é o nível, não existe não ter fisioterapia. Então, não esperem sempre vocês serem chamados. Sejam proativos, identifiquem o que é necessário para a sua unidade funcionar bem, para o seu time trabalhar bem e colaborar com o cuidado do paciente. E se não foi consultado, vá atrás e diga que é importante, que você quer colocar aquilo e que precisa ser olhado, avaliado e considerado dentro da assistência da unidade. Certo? E é isso, gente. Finalizo aqui minha apresentação, minha explanação sobre o assunto. Meus contatos estão aí. Esse QR Code, na verdade, é só um link direto aí para o LinkedIn, para quem quiser manter um contato também de rede social profissional.